Ibovespa nas máximas, e hoje nós vamos fazer a retrospectiva de 2023, focado nessas 4 empresas que estão na tela e as lições que elas nos deixaram para os próximos anos. Inclusive eu comprei uma delas. Antes de a gente falar um pouco mais dessas empresas, vamos ver a retrospectiva de 2023 nessa matéria aqui do Invest News, que eu achei bastante bacana, começando pelo volume financeiro médio diário de 2023 de 20,6 bilhões, que foi o menor desde 2019. Para você, investidor que não investe em opções, não faz tanta diferença. Para quem opera com opções, sentiu um pouquinho ali de falta de liquidez em alguns momentos, mas tudo bem, deu para operar, deu para ganhar bastante dinheiro, mesmo com essa liquidez menor. Espero que aumente aí nos próximos tempos, que estava vindo numa crescente a liquidez aqui na Bolsa, né? Enfim, temos uma máxima histórica, e bota aspas nisso, porque na verdade nós tivemos inflação ao longo do período, né? Enfim, as ações que acabaram deixando o Ibovespa e ações que entraram no Ibovespa. E aí tem uma ação que entrou no índice Ibovespa para 2024 que vai entrar, é a Transmissão Paulista, né? Então eles fizeram um resumo aqui do ano do Ibovespa, mas depois eu vou fazer um com vocês mais completo, tá? Porque tá faltando dados aqui do exterior principalmente. Então a gente tem ali o começo do ano o caso da Americanas ajudando a bolsa a cair, mas teve muita coisa nos Estados Unidos também, inclusive aqui a quebra do SVB e dando uma condição aqui de medo no setor bancário. Teve muito ruído na China no meio do caminho também, né? Vamos lembrar, Vale sofrendo e tudo mais, né? Então falta mais dados aqui. Mas enfim, é um resumo aqui mais focado no Brasil. A gente tem o governo criticando o comunicado do Copom, não acho que isso aqui mudou tanto assim os preços. Temos uma alta, olha só, isso aqui é muito exterior ajudando. E aí nós temos o Fed cotando os juros pela primeira vez, isso ajuda bastante. O Senado aprovando o arcabouço fiscal, a Câmara aprovando o arcabouço fiscal, o início do corte da Selic, a bolsa caindo, e não foi por conta do arcabouço fiscal ou da queda da taxa Selic, e sim por conta também do cenário externo. Aqui teve um momento aqui de bolsa muito barato lá no exterior também, mas sim, em alguns momentos teve alguns receios políticos que intensificou as quedas aqui mais do que lá fora. Depois tem que mostrar os dois lado a lado ali, né? E nós tivemos a questão fiscal nesse período aqui que também deu uma tumultuadinha na bolsa. Na sequência, nós tivemos uma melhoria não só no Brasil, mas também muito no exterior. O exterior acabou puxando muito a bolsa. Enfim, temos o Senado aprovando a reforma tributária, temos o governo Lula mantendo a meta fiscal, isso aqui deu um alívio, eu me lembro muito bem. A expectativa aqui do fim do aumento da taxa de juros nos Estados Unidos ajudou demais, e o Bovespa atingindo agora a máxima histórica, né? Atingiu mais uma agora. Mas o grande ponto é que tem que olhar o exterior junto, senão fica fora de contexto. Teve quedas que foram muitas vezes um pouco mais no exterior, como teve altas muitas vezes mais no exterior. Acho que o exterior mandou mais no Brasil do que o próprio Brasil. No começo nós tivemos ali um receio político, aí depois que passou isso, a gente ficou mais olhando ali os Estados Unidos porque é a maior economia do mundo. E algumas empresas com atenção total aí na China, tá? Então a gente tem que olhar depois o que esperar dos Estados Unidos e China, além do Brasil. São esses três que a gente tem que olhar principalmente, depois a gente faz um vídeo falando mais sobre isso. E quando a gente compara o Ibovespa contra os índices do mundo afora, nós temos a Nasdaq disparando 41%, com as ações de tecnologia principalmente subindo bastante. A bolsa americana não está cara necessariamente, mas as techs estão um pouco. Então, acabaram puxando demais, ajudaram a puxar também o S&P 500. Então, tem que ser um pouco seletivo nesse momento nos Estados Unidos, embora a economia aí, eu acredito bastante na economia dos Estados Unidos, sempre essa foi minha tese de investimentos também no Brasil, para estar aportando tão pesado, foi por conta disso, mas tem que tomar cuidado aqui com as techs, mas a economia ainda está tranquila. Japão foi muito bem também, e o Brasil subindo 19,2%, próximo aqui, por exemplo, da Alemanha. A maioria do mundo aí acabou subindo um pouco menos do que o Ibovespa, mas quando a gente olha aqui de modo geral, quem acabou ganhando realmente do Ibovespa com folga foi as ações de tecnologia. De resto, o Ibovespa foi muito bem, e digo de passagem que ainda está barato. Diferente da Nasdaq, que teria certo receio aqui, o Ibovespa, na minha opinião, ainda tem muita ação barata. E antes de a gente falar um pouco mais das ações que eu comentei, vamos falar então dessa enquete que eu fiz hoje mais cedo. Com a bolsa nesses patamares, você está ou irá fazer o quê, né? Então a pergunta tem a seguinte resposta: vender um pouco das ações 11%. 11% das pessoas estão reduzindo sua posição na bolsa. Não concordo muito com essa pessoal, mas tudo bem, o resto aqui vai depender das estratégias. Então qualquer uma das 4 eu acho bacana. Uma que é manter apenas sem aumentar ou diminuir a posição, sem dinheiro novo, né? E sem reaportar nem os dividendos, 28%.
já não acho tão bacana assim, mas também é legal. E aí manter ele reportando os dividendos, mas sem dinheiro novo, essa aqui eu já acho bacana, 14%. Essa outra aqui é uma das melhores, comprando, mas desacelerando um pouco aqui a quantidade de aportes, né, além de reinvestir os dividendos, e foi a que mais teve votos, 29%. E o pessoal aqui que está comprando normalmente, não importa se está baixa ou alta, comprando normalmente, reinvestindo dividendos e também colocando dinheiro novo com 18%. Então você vê que o pessoal ainda continua comprando, aproveitando que a bolsa está baixa. Eu poderia dizer que o meu clássico seria seguir nessa linha aqui de comprar, desacelerando, reinvestindo em dividendos e eventualmente focando numa empresa que esteja mais para trás. Esse é o meu clássico. Mas como às vezes eu acabo comprando também de forma protegida com opções, eu posso de repente estar nesse nível também aqui comprando normalmente. Só que não é bem normalmente porque eu estou travando um pouco aqui as ações. Enfim, eu não posso ficar de forma alguma na estratégia A que quer vender as ações e não me sentiria tão confortável em simplesmente receber os dividendos e não fazer nada com eles. Então, acho que essas duas aqui eu não gostaria muito, mas o resto eu acho bacana. Mas cada um vai na sua estratégia aí, né? Não existe certo ou errado, embora os grandes bilionários da bolsa não costumam nos indicar muito, principalmente essa aqui, né, a vender. Enfim, Transmissão Paulista, né? Olha quanta lição que ela tem a ensinar para os investidores. Primeiro ponto, a empresa já vinha na baixa porque ela estava pagando dividendos menores por conta dos investimentos e tudo mais. Os resultados a gente sabia que ia melhorar, então a empresa aqui estava muito barata, o resultado foi aparecendo exatamente como eu disse que aconteceria, né? E isso aí fez as ações subirem. A gente sabia que tinha questão do dividendo demorando, poderia causar um impactozinho, causou. Então até aqui estava exatamente dentro do esperado por mim, mas aí veio a Eletrobras com uma surpresa e as ações caíram mais do que eu imaginava que poderiam cair. E nessas horas não é hora de chorar, é hora de aproveitar e aí sim comprar mais, né? Pelo menos é como eu faço. E aí na sequência que aconteceu mais rápido do que a gente queria e gostaria, as ações tomaram uma retomada, com a Eletrobras dizendo que não faria essa venda naquele primeiro momento, com a empresa entrando no índice do Ibovespa, parece que vai entrar mesmo, e na sequência com ela anunciando os dividendos, que aí sim a gente sabia que iria anunciar, além dos resultados da empresa que também continuaram bons, exatamente como eu havia dito que aconteceria. E os dividendos são reflexo do resultado, então se o resultado sobe, a gente sabe que o dividendo vai subir, o lucro subindo, a cotação acaba subindo em algum momento também, enfim. É um previsível que teve muito mais ruído do que deveria, né? Então, quem realmente comprou nas baixas pode ter conseguido aqui cerca de 30% de alta. No começo do ano teve uma alta aqui de 27%. Comprou nos fundos foi mais que isso, mais de 30% para uma empresa de transmissão de energia, para uma empresa que, por incrível que pareça, ninguém recomendava a compra nas corretoras aí que mundo afora. Ou era neutro ou era venda. Mas e depois de tanta alta? Será que ainda dá tempo de comprar a Transmissão Paulista ou será que chegou a hora de vender? Bom, não é recomendação, vou dar a minha opinião. Em termos de vender, na minha opinião, de forma alguma, até porque a empresa vai continuar a crescer os seus resultados. Em termos de ruído, a questão do dividendo, eu acho que o pessoal já está manjando ali que ela está anunciando no fim do ano, talvez não cause tanto impacto dessa vez. E tem sim a possível venda da Eletrobras, que deve causar um novo impacto, mas a queda que pode gerar nas ações não é tão forte o suficiente para eu ficar preocupado com isso. Então, se cair, eu acho que vai ser uma bela de uma oportunidade, inclusive, de eu reforçar a minha posição na Transmissão Paulista. Eu não sei se essa venda vai acontecer no começo de 2024, se vai ser no meio, no fim, ou de repente só em 2025. A gente sabe que vai acontecer em algum momento. Eu estou aqui super atento a isso, então isso aqui vai ser um ponto que eu vou ficar atento, junto com outros ruídos que possam acontecer, para comprar mais Transmissão Paulista. Não que vá ficar pautando aqui uma possível venda das ações, tá? E a Sanepar que aconteceu exatamente o que eu disse que aconteceria. As receitas iriam continuar a subir e eu havia dito que as despesas iriam aí se acalmar. E isso levaria a empresa a margens maiores e lucros maiores ainda. O lucro disparou. E aí uma hora a cotação segue lucro. É o que o mercado fez, ó. Ficou fingindo aí que a empresa era horrível, não sei o que, de repente disparou as ações, porque cotação segue lucro, né? E se eu sei que esse lucro vai subir muito, as ações tendem a subir muito. Quando? Não sei, espero que demore aí 10 anos e fique só subindo lucro. Mas o fato é que em algum momento o mercado resolve fazer essa alta e foi o que ele fez. No ano atual, uma alta de 67,5% e ela bateu inúmeras vezes esse fundo aqui, que eu até tinha traçado uma linha aqui que eu estava comprando e era uma empresa bacana. E eu me lembro no começo do ano ali, o pessoal falando, Dalton, eu gosto muito dos comentários que você faz sobre as empresas, mas você está insistindo nesse case que não sai do lugar. Esse case da Sanepar é ruim.
Olha aí o ruim, 70% na cabeça, né? Então aí as pessoas não voltam para falar, puxa, você estava certo sobre Sanepar. E assim, não precisa ser muito gênio, só precisa entender o case do saneamento, que aliás eu trabalhei 8 anos para a Sabesp, então eu entendo do setor. Eu vi ali que os custos iam se manter, o resultado ia continuar crescendo, as receitas, a empresa está expandindo, tem os ajustes tarifários e tudo mais. Margens maiores, lucros maiores. Lucros maiores, cotação em algum momento maior. Quando? Sei lá. Infelizmente, mais rápido do que eu gostaria. E digo mais, na minha opinião, a Sanepar ainda está barata, não é recomendação, e aliás, você não deveria seguir recomendação de ninguém, inclusive os analistas aí de mercado, que eles falam da Sanepar, venda, 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 toma ali 70% na cara. Outra lição que a Sanepar nos deixa é, não se apegue à cotação quando sai do lugar, não é porque a empresa é ruim, porque o mercado ele faz o que ele quer com a cotação, né? É feito de humanos o mercado, o Buffett sempre diz isso. Raizen, qual a lição que a Raizen nos deixou? A Raizen deixou pra gente a lição que mesmo que você tenha medo, receio de algum evento, o mercado sempre costuma exagerar. Então a Raizen era uma empresa que eu nem queria exatamente colocar no portfólio por já ter o Cosan, então já tenho uma exposição à Raizen, e agora já estou aberto a ter ela, inclusive, a qualquer momento, me aproveitar que existe muita volatilidade nela. Então nesse começo do ano aqui, eu estava preocupado com o PPI aí, diante do que o governo falava que seria o PPI. Na verdade, acabou não sendo nada disso, é mais uma falácia do que realmente uma intervenção de preços na Petrobras. E aí a Raizen está indo muito bem, demorou inclusive para ir bem, ficou meio travadinha aqui quando as coisas já estavam mais claras. O fato é que quem comprou neste fundo aqui tem uma alta de quase 90%. Quase 90%, 87 e tantos por cento se comprou no fundo, no meio de um exagero do mercado em relação à Raizen. Banco do Brasil. O Banco do Brasil vinha com as ações bastante pressionadas depois de tanto discurso populista do governo, mas assim que a nova CEO assumiu, ela tratou de por um discurso muito mais alinhado com o Banco do Brasil, né? Que ia focar no consignado, no agro, e não a questão aí que fosse impactar o Banco do Brasil. Embora volta e meia a gente veja algum ruído político, o Banco do Brasil tem passado muito bem em relação a isso. Então, logo no comecinho do ano eu falava, puxa, uma visão muito positiva para o banco, mas óbvio, como eu estava focado ali em outras ações, inúmeras apareceram durante o ano, né? Inclusive em relação a bancos, o que eu mais comprei foi o Banco ABC. O Banco do Brasil ficou um pouquinho para trás. Mas será que ele vale a pena comprar depois dessa alta toda? Porque afinal já não está tão barato assim. O outro banco que eu estava comprando, o Banco ABC, também não está mais barato assim, né? Então, realmente, nesse momento aqui, eu gosto de levar o Banco do Brasil, mas na questão de aportar o dividendo, fazer uma estratégiazinha ou outra mais moderada, porque ele teve uma alta significativa, mas ainda é um bom banco e não deve ter grandes quedas, na minha opinião. Eu acreditando que o Banco do Brasil não vai cair ali até começo de janeiro, eu fiz a seguinte estratégia: comprei um lote de ações a 54,60 na semana passada, mas já me compromissando a vendê-lo caso ele fique acima de 55,11, ganhando com isso um prêmio de 1,20 por ação. Esse 1,20 serve para eu bancar uma possível queda das ações. Então a ação caiu, vou ficar com um prêmio, vou embolsar isso. Então a ação caindo até 53,40, ainda estou no neutro. E aí, caso ela caia mais, ou mesmo caia menos, seja o que for, eu posso vender mais uma call, ganhando mais um prêmio, enfim. Então, foi uma forma que deu comprar o Banco do Brasil, sem ficar esperando aqui ver uma reação do mercado. Estou tranquilo com o banco, não tenho preocupação com ele, e caso ele suba, vamos supor que ele vá acima de 55,11, vamos falar aqui 55,12, eu ganho o prêmio, né, da operação por total, das opções, já líquido de IR também, tem que contar o IR, e as ações aqui. Então, dado esse prêmio que eu vou ganhar, de 169 menos os R$18 aqui, eu posso abater aqui o valor de compra das minhas ações. Por exemplo, se eu quero comprar 20 ações, se eu fosse a mercado, eu pagaria 1.102. Mas eu utilizando aqui os meus prêmios, líquido de IR já nas minhas operações de compra do Banco do Brasil, eu então estaria comprando o Banco do Brasil a 949, ou seja, um PM de 47,47, diferente de 55,12. É uma mil maravilha comprar de 47? Não, mas já é bastante bacana. Então eu resolvi fazer isso porque eu queria aumentar a exposição ao Banco do Brasil, e lembrando que eu estou falando daqui a dia 19 de janeiro, daqui a pouco, né? Eu posso sempre continuar trabalhando essa operação. Por exemplo, eu poderia ter ido hoje no home broker e ao invés de me comprometer a vender o Banco do Brasil a 55,11,
em janeiro, eu poderia fazer isso para fevereiro. Só essa diferença eu já ganharia mais R$ 100 por ampliar aqui o prazo. Poderia também subir o valor do strike, enfim. Eu vou deixar para decidir isso no começo de janeiro. Tem muita coisa aqui para a gente poder trabalhar. Só não queria ficar parado olhando aqui as ações do Banco do Brasil tanto tempo sem um novo aporte. E com dividendos sendo recebidos. Lembrando que eu estou recebendo dividendos e não estou aportando no Banco do Brasil. E isso, depois de um certo tempo, começa a me incomodar um pouco. E lembrando que o meu curso de opções está na promoção de fim de ano, 20% de desconto, link na descrição do vídeo e nos comentários fixados. Essa estratégia que eu mostrei com vocês com o Banco do Brasil não é uma que eu utilize muito, mas é um exemplo de como o mundo de opções é muito gigante, tem inúmeros desdobramentos que você pode tomar, inclusive essa própria estratégia que eu mostrei, ela pode seguir capítulos diferentes nos dias seguintes. Então, conheça meu curso de opções, eu vou te ensinar do zero até o mais avançado. O que eu mais utilizo aqui, vocês sabem que é venda de put, aquele compromisso de comprar a ação quando cai. Não é muito complicado, isso aqui é bem simples na verdade, você vai entender, mas vai entender muito mais do que isso. E uma das que eu mais gosto são as proteções contra a queda. Você comprar uma ação protegida contra a queda pode ser muito bacana e são inúmeros tipos de seguros que temos aqui. É bom utilizar sempre o seguro mais adequado a depender da realidade macroeconômica e também da ação que você está investindo. Sempre penso na ação também, é o principal na verdade, né? Não adianta você fazer qualquer estratégia com qualquer empresa. Você imagina eu comprar a Magazine Luiza fazendo uma estratégia dessa que eu fiz com o Banco do Brasil, mas nunca, né? Então sempre a empresa está com um ponto mais importante do que a própria opção que você está mexendo ali, tá? Deixa o like no vídeo, um abraço e até o próximo, valeu!